Olá, boa noite. Olha, já estamos então vendo os nossos convidados aqui, né? Boa noite para todo mundo. Quem está aqui é a nossa aluna Doris, a nossa convidada Maria Berenice, a Berenice também, a Gladys, tudo bom? Bom ver vocês aqui. Deixa eu agora chamar a nossa convidada aqui para entrar. Agora ela precisa aceitar. Doutora Berenice Verli, vamos ver agora. Ah, que Oi, bom, deu boa certo. tarde. Bem tranquila aqui a pessoa. Ainda bem que eu estava em Ai, casa já. que bom que estava, né? Então, boa noite, gente. E boa noite, obrigada, doutora Berenice, por ter conseguido abrir a sua agenda aí para conversar com a gente. Imagina. Bem-vindos, o pessoal aqui. A gente convidou muitos dos nossos alunos, também convidamos pessoas que são, né, ligadas aí no nosso Instagram e que também, né, são seguidores do seu Instagram, né, seguidores da doutora Berenice. Bom, bem-vindos. A gente vai iniciando, então, porque acho que vai ter bastante questão para a gente abordar. Vamos iniciando, então, a nossa live, que é sobre a saúde do cérebro, né? E estamos iniciando essa nossa primeira transmissão do ano e acho que é a segunda transmissão em 6 anos que a gente tem de Supera Moinhos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Luciana Kremer, eu sou jornalista e diretora do Supera Moinhos, que é uma escola de ginástica para o cérebro, uma escola de estímulo cognitivo do método Supera, que fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo. E a gente pertence à a Rede Supera, que tem quase 20 anos de trabalho de estímulo cognitivo. Então, nós convidamos a doutora Berenice, que é a Berenice Verli, que tem um currículo bastante extenso, né? É um currículo, ela é mestre, ela é geriatra, mestre em geriatria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional do Rio Grande do Sul, pesquisadora do projeto Veranópolis, Estudos de Envelhecimento, Longevidade e Qualidade de Vida, diretora do Moriguti. Eu sou do tempo que a gente, né, associava o nome Moriguti à longevidade e envelhecimento, depois para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Ela também, enfim, é diretora da Abraço, Associação Brasileira de Alzheimer, e ainda participa, né, de um treinamento avançado em uma organização internacional chamada Global Brain Institute, que trabalha para reduzir o impacto, né, da demência, dos problemas da demência no mundo, né? Então, assim, pessoal que está chegando, antes de eu dar a palavra para nossa convidada, eu queria só que vocês pudessem fazer perguntas, né? A gente está se acostumando com a live, eu não sei bem como é que nós vamos fazer para conseguir responder, mas podem fazer as perguntas clicando ali naquele pontinho de interrogação que tem dentro de um balão e que fica, né, no celular aqui, no Instagram embaixo, aqui, do lado daquelas pessoinhas, né? Então, assim, podem ir respondendo ali, boa tarde, Marilene, né, que estão chegando e fazer as perguntas na medida do possível a gente vai tentar responder. Então, só para que as pessoas, né, saibam, a gente está na Semana Mundial do Cérebro, neste momento em Porto Alegre, em várias cidades do Rio Grande do Sul e do país e do mundo. Tem muitas organizações como a nossa que trabalham com saúde do cérebro, fazendo eventos para divulgar informações sobre os progressos, os benefícios das pesquisas sobre o cérebro e sobre a neurociência. E é o que a gente vai estar fazendo hoje aqui, né? É o que a gente quer ouvir da doutora Berenice, falar sobre fatores de risco, falar sobre prevenção. E aí eu começo perguntando para a senhora por que é tão importante a gente estar fazendo um evento como esse e o mundo, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a URGS, a gente sabe, a PUC também deve estar fazendo, enfim, todo mundo está falando sobre saúde do cérebro agora. Sim.
Obrigada, Luciana, pelo convite para participar aqui com vocês dessa conversa, que eu acho que é bem importante, como tu falaste, né? Especialmente nessa semana, mas ao longo do tempo inteiro, é claro, a gente conversar mais abertamente sobre isso e chamar a atenção das pessoas, né, de uma forma geral sobre isso é muito importante, já que nós estamos sabendo que prevenir ainda é o melhor remédio, né? E já que a gente ainda não consegue ser muito efetivo com relação ao tratamento realmente dessas causas de demência até agora, precisamos realmente investir nós todos, o nosso tempo e a nossa dedicação para evitar ou para diminuir o risco da gente ter, ou como a gente diz, para comprimir a morbidade, ou seja, se for aparecer, que seja lá nos 47 minutos do segundo tempo, né, como a gente brinca. Então, esse que é o nosso grande objetivo, né? Então, se tem falado bastante sobre isso. Esses temas relacionados à perda de memória, à doença de Alzheimer e às demências de uma forma geral têm ganho um pouco mais de espaço em vários tipos de mídia, o que está trazendo essa conversa mais para a rotina das pessoas, né? Porque senão a gente fala, por exemplo, em lidar com pessoas, a gente está, por exemplo, acostumando, querendo que a sociedade se acostume mais a lidar com pessoas com algum tipo de deficiência, né? E que é o que é ótimo. Mas a gente tem que pensar que as pessoas que têm demência também acabaram adquirindo algum tipo de deficiência e também precisam desse mesmo tipo de atenção, de cuidado, de carinho, de paciência por quem está andando pela sociedade, por quem está convivendo conosco, né? Então, essa é uma questão bem importante que, às vezes, as famílias ainda têm um pouco de estigma, né? As pessoas, principalmente, que estão sofrendo com isso, têm um grande estigma, as famílias têm muito estigma ainda, então, às vezes, a gente até tem dificuldade de chamar pessoas para conversarem conosco, porque as pessoas têm um pouco de constrangimento de falar que estão doentes, que estão com essa doença, ou a família fica também constrangida de dizer que meu familiar está com essa doença, né? Então, tende a esconder um pouco por constrangimento de expor essa pessoa, de falar sobre essa situação, já que as pessoas ficam um pouco constrangidas, considerando que vai haver algum tipo de alteração de comportamento, alguma coisa que talvez pareça inadequada naquele momento, mas que tem uma justificativa para estar acontecendo desse jeito, né? Então, essa é uma das razões principais da importância da gente estar conversando sobre isso, né? A gente precisa que quanto mais a gente converse sobre isso, mais isso adquira uma naturalidade, pelo menos ao se conversar sobre isso, né? É óbvio que todo mundo fica chateado de estar passando por esse tipo de deficiência, como qualquer tipo de doença, mas ainda assim, né, a gente precisa falar sobre isso para deixar cada vez mais a comunidade a par do que pode estar acontecendo com alguém e então lidar melhor com aquela pessoa em alguma circunstância, né? E acho que, claro, né, toda a preocupação com os familiares e com como a abordagem, né? Que eu acho que depois que Sim, tem a informação, tem muitas etapas, né? sim, sim. A pessoa está com a demência, depois ela precisa passar para ela como Uhum, pode ser, como informar, uhum, né? Como a gente uhum. existe tratamento. Mas antes disso, eu queria lhe perguntar, porque a senhora é geriatra, né? Sim. O que a geriatria tem feito, né? Assim, em termos de prevenção, porque a gente está trabalhando justamente tentando, como né, a senhora mesmo, Uhum, prevenir, né? exato. Que as pesquisas têm dito que é possível fazer, né? E a outra coisa, quando a gente fala de saúde do cérebro ou de doenças do cérebro, que Uhum, doença que a gente está falando? sim. Então, quando a gente fala de uma forma, digamos assim, num termo bem guarda-chuva, né, que abranja doença que a gente está falando principalmente das demências, né, que são o principal tema dessa nossa conversa, e o nome demência é um outro grande guarda-chuva, né? Às vezes as pessoas perguntam se doença de Alzheimer é a mesma coisa que demência ou se são coisas diferentes. Então, a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência, né? Equivale a mais ou menos 60, 70%, dependendo da fonte, dos casos totais de demência. Então, a demência na doença de Alzheimer é o tipo mais comum embaixo desse guarda-chuva, né? Digamos que equivalesse a 60% dessa pizza que está embaixo desse guarda-chuva, né? As outras demências são menos frequentes. A demência vascular, que é aquela secundária a vários AVCs, várias pequenas isquemias cerebrais, né? E depois demência frontotemporal, demência por corpúsculo de Lewy, depois outras que são mais e mais raras, que a gente vê realmente pouco ainda, né? Ou que tem pouco diagnóstico ainda. Então, a gente fala basicamente, quando fala em saúde cerebral, dessas questões relacionadas a demências. É claro que, se a gente for
pensar dentro de um amplo espectro de neuropsicogeriatria, né, incluindo todas essas especialidades que mais lidam com essas questões de saúde cerebral. Também vai se falar de transtornos de depressão, também vai se falar de esquizofrenia, também vai se falar de outras questões mais abrangentes dentro da neurologia, dentro da psiquiatria, que também, quando acometem uma pessoa, também limitam muito a sua funcionalidade, podem trazer vários prejuízos para a vida pessoal e para o seu entorno, né? Assim como nas situações de demência, né? Então, a gente fala sobre isso quando está mencionando as questões de saúde mental de uma forma geral. Tanto que depois, lá durante o mês de setembro, se comemora especificamente o mês, né, de lembrança das situações de doença de Alzheimer especificamente, né? Então tem uma outra situação onde a gente faz muitas atividades falando especificamente daí no espectro da doença de Alzheimer, né? Então falando da questão de como a família pode lidar com isso, ou de como a pessoa em si que tem a demência pode lidar com isso, e várias outras situações que têm relação com as pessoas que já têm o diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Com relação a que tu... Desculpa, pode... Não, é isso. Tá. Não, com relação às questões de o que a gente tem feito atualmente, né? Você deve ter acompanhado nas mídias, que isso é uma coisa que tem também aparecido, né, em várias notícias de várias mídias, seja na televisão, nas redes sociais, em vários lugares, né? Notícias sobre lançamentos que houveram dos últimos 2 anos para cá, de 2022 para cá, foram lançadas no mercado algumas 2, 3 drogas novas, porque, né, eram novas esperanças para o tratamento da doença de Alzheimer, né? E todo mundo ficou, todos nós ficamos muito, assim, esperançosos com relação ao que poderia começar a vir de diferente. Já que, se a gente for ver, faz mais de 20 anos que não são lançados novas medicações que poderiam, de alguma forma, intervir na progressão das demências, de uma forma geral, né? Então a gente ficou todo mundo muito esperançoso com relação a isso. Mas, infelizmente, o que se mostrou nesses estudos, que foram bem grandes e bem realizados, né, por companhias, sim, que investiram bastante dinheiro nisso para chegar até algum tipo de resposta, mas mostrou, infelizmente, que, primeiro, só teria alguma chance de funcionar se fosse administrado nas pessoas em situações muito iniciais da doença, onde às vezes até é difícil que a pessoa já tenha conseguido ter o diagnóstico mesmo, né? Principalmente em centros mais afastados, né? Em regiões mais afastadas dos grandes centros, né? Então, isso gera um limitador. E, além disso, os riscos relacionados à administração dessas medicações, em termos de provocar muitos sangramentos dentro da cabeça, né? De modo que as pessoas que estavam recebendo esse tratamento precisavam fazer controles por ressonância nuclear magnética a cada 30 dias, né? Também estavam limitando a questão de uso, porque em poucos lugares, né, é possível fazer uma ressonância de crânio a cada 30 dias, né? Caro. E além, exato, é muito caro, é um limitador grande, né? Tanto para os planos de saúde quanto para qualquer tipo de, né, SUS, para qualquer tipo de situação de sistema de saúde, né? Seria bastante caro. Além do preço que já custaria a medicação em si. E o problema, pior ainda, é realmente o número grande de pessoas que tiveram complicações graves e algumas mortes até relacionadas à administração dessas medicações por sangramentos intracranianos dentro da cabeça, né? Então, isso a gente deu uns passos para trás, né, nessa nossa esperança, tipo, vamos lá, né? E volta e meia a gente vê aqui e ali algumas, né, pipocam, né, em notícias e pipocam assim, algumas informações, tipo, fulano de tal está pesquisando e descobriu outra coisa, descobriu aqui, descobriu ali. Infelizmente, né, a nossa internet, ela nos aproxima de todo mundo, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente fica sabendo instantaneamente das notícias todas, né, que acontecem em qualquer lugar do mundo, mas ela é também um campo minado, um campo aberto, onde qualquer pessoa publica qualquer tipo de informação, às vezes não necessariamente de uma fonte verídica, né? Não necessariamente de uma fonte que realmente tenha sido provado, mostrado, evidenciado, né, da forma correta. Então, às vezes, volta e meia a gente vê as pessoas perguntando ou ficando realmente muito esperançosas porque outras suposições são feitas em termos de outras formas de tratamento que podem ser, talvez, muito úteis. Sim, todo mundo, imagina, no mundo inteiro, né, essa é uma doença global que comete pessoas, né, no mundo inteiro. Então, todo mundo está muito atrás, investindo muito tempo, raciocínio, dinheiro, né, das companhias para descobrir uma coisa. Então, não é uma questão assim de, vocês não estão dando bola. Não, está todo mundo realmente focado nisso para tentar
achar uma solução para isso, né? Então, não é uma questão de estar se escondendo informação, porque todo mundo realmente querendo muito compartilhar, porque vai que uma pessoa descobre uma coisa aqui, outra descobre uma coisa ali, e vai, né, os trabalhos partilhados, os trabalhos compartilhados podem talvez acelerar né, que se encontre algum tipo de solução para isso. Então, não fiquem pensando que existe essa questão de, ai, mas né, estão escondendo uma informação. Não, então, a gente está realmente querendo que tivesse, mas a gente vê muita publicação com relação a isso, infelizmente, trazendo uma notícia que não é verdadeira, né? E daí a gente vê que as pessoas ficam muito esperançosas e depois tem que. Parece que a gente só joga balde de água fria nas pessoas, né, com demência e nas famílias, né? Mas não é que, às vezes, não adianta a gente falar de uma falsa esperança também, né? E a gente fica muito chateado com isso também. É porque trabalha nesse campo que a gente está escutando mais falar sobre, ou realmente a população, né, por estar envelhecendo, e essa é um sintoma também do envelhecimento, é Exato. se buscando mais e se falando mais sobre isso. É Uhum. uma percepção nossa ou realmente aumentou muito, e mesmo com todo o tabu, né, ainda está se conseguindo Sim, olhos? sim. Então, sim, porque imagina, o principal fator de risco para qualquer dessas doenças que a gente chama de neurodegenerativas, né? O principal fator de risco é o nosso envelhecimento. Quanto mais velhos nós todos ficamos, maior o risco da gente vir a desenvolver alguma dessas doenças que tem relação com degeneração, né? Seja neurológica, seja ortopédica, seja, né, de qualquer sistema nosso. Então, considerando que nós temos conseguido viver por mais tempo, né, muito mais pessoas têm conseguido atingir médias, né, anos de idade muito maiores do que antigamente, né, mesmo aqui no Brasil, mesmo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, assim como outras capitais estão muito bem nesse número, algumas cidades do interior nosso aqui estão também muito bem nisso. Então, sim, imagina que a população de pessoas idosas foi aumentando muito, né? E uma velocidade bastante rápida aqui na América Latina, principalmente, né? Todo mundo Uhum. comenta que aquilo que na Europa levou 200, 300 anos para acontecer, aqui na América Latina, especialmente no Brasil, aconteceu em 50, 60 anos, né? Então, realmente, a população tem vivido por mais tempo, que é uma coisa maravilhosa. Uhum. Mas, daí, também com isso, vem mais doenças crônico-degenerativas, doenças neurodegenerativas, e as mais comuns são essas que têm a ver com a saúde mental, principalmente com relação às demências, né? Então, sim, a gente tem visto muito mais casos que têm relação simplesmente com o envelhecimento da população. Depois, e isso a gente começou a ver já né, de alguns anos para cá, não, óbvio que não é de agora, porque isso tem pelo menos uns 30 anos, digamos assim, que a gente começou a atingir números maiores de expectativa de vida, né? Então, de lá para cá, a gente tem também conseguido perceber mais isso. Além do que, hoje em dia, a gente também está conseguindo fazer mais diagnósticos e separar um pouco mais uma coisa de outra, né? Antigamente, vocês lembram que a gente chamava, né, todo mundo de esclerosado, né? A gente brinca que esse termo esclerosado era um termo meio assim, saco de gato, que cabia tudo ali, Quando né? não, Cabia. né? Isso, exato. Então, mas esse o caduco podia ser uma pessoa com demência, ou uma pessoa com uma esquizofrenia grave, ou um grande deprimido. Todo mundo, né, ou uma pessoa que tivesse um tumor cerebral, todo mundo que tinha algum tipo de alteração de comportamento, uma ação de conduta que a gente estranhasse, via lá para aquele saco dos caducos, dos esclerosados, né? E como a gente não sabia muito bem o que era aquilo, foi ficando lá todo mundo naquele saco. Até que, não tem, né, tantos anos assim, né, digamos que da metade do século passado para agora, começou a separar melhor essa pessoa está assim por causa disso, essa pessoa está assim por causa daquilo, né? Na medida que a gente conseguiu começar a separar isso, daí a gente começou a entender mais o que estava acontecendo e realmente ver, não, essa pessoa está com essa doença e tem tratamento, por exemplo, a gente evoluiu muito em termos de drogas para tratar a depressão, né? Então hoje as pessoas já, quando têm um tratamento adequado, ficam bem ou melhoram bastante, pelo menos. E dentro da esquizofrenia, tem alguns tipos que a gente já consegue também fazer com que a pessoa melhore bastante, outros mais raros, que são mais difíceis e com relação a ter resposta, melhora tratamento, mas ainda também melhorou muito, né? E nas Uhum. demências, a gente conseguiu também entender, né? Isso aqui essa pessoa está com isso porque tem doença de Alzheimer, essa pessoa está com isso porque tem demência vascular, essa pessoa está com isso porque tem uma demência frontotemporal, né? A gente conseguiu começar a separar mais e daí começar a compreender mais o que estava acontecendo
com essas várias situações diferentes, né? Que antes era todo mundo colocado naquele mesmo pacotão lá dos caducos, né? Então, e na medida que a gente também começou a compreender mais o que estava acontecendo, é claro que o número de diagnósticos também aumentou, porque a gente começou a realmente pegar todo mundo daquele saco e separar. Tu vem para cá, tu vem para lá, tu vem para lá, né? Então, os números começaram a aumentar nessas circunstâncias onde as coisas começaram a ser mais bem diagnosticadas, mais bem entendidas, né? Então, isso também impactou, né? E depois a gente vê que, por exemplo, nos últimos, na última década, principalmente, os países mais ricos ou mais desenvolvidos já chegaram num patamar de pessoas, né? Tem ainda os números são mais estáveis, né? Porque, até porque os números de idosos também são mais estáveis já nesses lugares, né? Aqui na América Latina a gente ainda tem avançado bastante dos números de expectativa de vida e ainda temos avançado muito e mais rápido no número de pessoas com demência, porque a gente realmente está sendo menos eficaz no controle de fatores de risco, né? Então, quando isso começar a ser melhor aqui, talvez a gente consiga também chegar nessa fase de estabilidade do número de casos, que a gente está ainda longe disso, né? Então, entrando na questão dos fatores de risco. Uhum. Primeiro, eu sei que a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, de justamente não esquecer da gente levantar esses fatores, porque esses são os fatores que eles podem Isso, ajudar a prevenir, né? isso. Mas eu aproveito para perguntar uma outra coisa. Com que idade a gente começa a se preocupar com esses fatores de risco, né? Uhum. E com fazer a prevenção? Porque eu vejo muita gente da minha geração ainda achando que está longe, né? É, que Eu, não é assunto para eles, né? exatamente, Uhum. né? Eu tenho 54 anos, então, assim, fico pensando, né? Quando que as pessoas vão começar a se preocupar? Uhum. Então, vocês vejam, a gente comentou, né? E até eu fiz imprimi que eu sei que vai ficar ruim de vocês enxergarem, mas só depois a gente manda os links, né? Aham. Essa aqui é uma fotinha que ela no artigo original ela é bem mais colorida, digamos assim, mas é uma foto ela tem uma publicação, uma revista médica chamada Lancet, que a cada, né, cada intervalo de tempo publica uma lista que a gente chama de fatores de risco para demência, né? Essa lista já teve várias correções, digamos assim, várias atualizações. Tinha havido uma em 2020, depois na época da pandemia, né, tudo meio que parou nesse sentido e né, houve um intervalo um pouco maior de tempo e saiu agora no ano passado, em 2024, uma atualização dessa lista que justo fala sobre os fatores de risco para demência, né? Então, que tem aqueles que a gente já sempre comentava antes, né, que envolve controle da diabetes, né, do açúcar no sangue, controle do colesterol, né, evitar o tabagismo, cuidar com relação ao consumo de álcool, né? E evitar sedentarismo, aquela lista clássica que a gente já vem falando para as pessoas lá a vida inteira, né? Todo mundo já escutou sobre isso alguma vez. Depois essa lista foi sendo incrementada, foi sendo atualizada com novos fatores de risco que foram sendo identificados. Então, imagina, depois, de acordo com o avanço das pesquisas, a gente viu que, por exemplo, poluição do ar do ambiente onde a gente vive impacta bastante, a perda auditiva impacta bastante, então a gente realmente tem prestado mais atenção nisso e mais precocemente para que a gente logo, né, assim que é identificada uma perda já importante, a gente já consiga oferecer para essa pessoa alguma adaptação a um tipo de órtese auditiva, de aparelho auditivo, para que ela já vá se acostumando né, e não mantenha essa plasticidade de continuar escutando. Essas entraram, depois entrou questões de nível educacional já tinha entrado faz algum tempo maior, né? E agora, por último, entraram fatores como a perda visual também, né? Ou seja, pessoas que têm catarata, alguma outra situação assim, né? E níveis de LDL e colesterol especificamente também entraram nessa lista, né? Então, vocês vejam que são fatores bem assim, vastos, amplos e que impactam em vários âmbitos da nossa saúde como um todo, né? Isso parece que a gente está falando uma coisa muito genérica, e é realmente muito genérica, até porque a demência ela é muito multifatorial, como a gente tem visto. Um outro fator que está nessa lista que eu não falei é o isolamento social, né? Vocês vejam como a gente acabou aprendendo na prática o custo do isolamento social na pandemia, Uhum. né? Muitas pessoas que tinham alguma perdazinha de memória, nesse período de isolamento, elas, parece que progrediu, parece que, né, ao invés de 2 anos, passaram 15 anos, né? De tanto que a pessoa piorou com relação à memória que ela tinha antes, a funcionalidade, a capacidade de caminhar, de preparar uma comida sozinha, dentro, como tudo isso foi piorou. Então, a gente viu na prática, né, infelizmente, durante esse período da pandemia,
o custo do isolamento social, em termos de acelerar, né, a perda cognitiva das pessoas. Então, isso foi uma coisa bem, bem importante, assim. E depois disso, uma colega brasileira, né, a Cláudia Suemoto, que é uma geriatra também lá de São Paulo, que tem também ficado muito conhecida porque faz excelentes pesquisas, né? Ela fez uma outra pesquisa analisando mais os dados da América Latina, especificamente com relação a esses fatores de risco, principalmente os dados aqui do Brasil, né? Que também a gente pode mandar depois, tem duas tabelas aqui. Essa aqui especificamente comparando países com mais riquezas, né, países com mais dinheiro, literalmente, e países com menos acesso, ou menos uma economia mais frágil, né? E o que a gente vê, e aí acabou depois sendo mais bem interpretado ainda por esse grupo daqui da URGS, que, né, agora tem feito junto com consórcio, com vários outros médicos do mundo, com vários outros pesquisadores do mundo, na verdade, mostrado que um fator muito, muito, muito importante, né, para ver como a questão de prevenção de demência começa cedo, é que um dos fatores mais importantes aqui na América Latina, especialmente no Brasil, é o baixo letramento, os baixos anos de educação formal, né? Então, isso, se tem alguém que nos escutando que de alguma forma possa, né, influenciar na questão de políticas públicas, de alguma coisa, de reforçar a questão da importância da educação, é o fator mais importante aqui na América Latina e aqui no Brasil especialmente é a baixa escolaridade formal, né, de realmente frequentar a escola e estudar formalmente. Então você imagina né, a importância que tem isso, ou seja, prevenir demência começa na primeira infância. Prevenir demência começa naquela criança que precisa ser estimulada e precisa ser levada para a escola, né? Então, prevenir demência começa na infância, nas crianças que têm que estar na escola e talvez não estejam ou vão e ficam por muito pouco tempo. Então, isso é realmente uma coisa muito, muito, muito séria, muito, muito importante, que a gente precisa fazer que as pessoas compreendam, né? Principalmente o sistema nosso governamental, político como um todo, precisa entender que esse é um dinheiro que vai ser muito bem investido, porque vai trazer uma economia muito, muito grande em vários outros setores lá na frente, lá no futuro, né? Então, isso é uma coisa muito séria mesmo, né? Sim, que começa, né, como você diz, né? Começa na primeira infância e segue, e a gente tem que continuar estimulando que os adultos Exato. estudando Isso. e que, inclusive, eles não alcançaram, né? Por isso a importância Uhum. das igrejas e das organizações e desse Sim, sistema sim. que insiste na educação formal até o fim da vida, né? Exato. E agora, em relação a isso, essa questão, claro, são muito múltiplos os fatores, são fatores que são bem clínicos, né, do corpo. Uhum. Sim, Tem um deles que chama muita atenção, assim, que é a questão da audição, sim. né? E é um outro preconceito. As pessoas Aham. têm preconceito, dificuldade, a gente sabe também que os aparelhos auditivos, eles também têm diferenças de qualidade. A Sim. gente sabe que o Sistema Único de Saúde dá aparelhos auditivos, Uhum. né? E eu, às vezes, fala bastante aqui na escola sobre o quão é importante fazer o teste para ver o quanto que a sua audição está bem ou não, né? Sim. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho de que forma que essa baixa audição ela Pode acaba interferir. tendo na Uhum. demência. Isso, então, uma das razões mais importantes, mais assim, que mais se viu em relação num primeiro momento, a questão do isolamento social, né? Porque imagina, a pessoa que começa a perder a audição num nível já um pouco mais grave, por exemplo, ela começa a chegar numa rodinha de conversa, onde ela sempre conversava antes, seja na família ou com seus amigos, e ela começa dizer, hã? Como? Hã? Como? Né? E daqui a pouco as pessoas começam a repetir para ela, daqui a pouco, tá, mas já te falei 5 vezes, né? As pessoas, né, perdem um pouco a paciência e a pessoa que não está escutando bem começa a ficar constrangida de estar naquele meio, né? Onde daqui a pouco alguém pergunta, o que que tu acha, fulana? E a pessoa não escutou qual tinha sido a pergunta, né? Então as pessoas começam realmente a ficar constrangidas e daí deixam de querer estar naqueles grupos. Ou seja, começa a haver um isolamento social mais importante,
né? E, então, isso, como a gente já viu agora na pandemia, é um dos fatores mais sérios relacionados. Então, essa é uma das principais causas, né? Então, o que a gente só não sabe com relação ao que é o ovo ou a galinha, por exemplo, é se pela perda de audição, né, que a pessoa se isolou socialmente, a cognição piorou, ou se a cognição já foi, a perda da auditiva já foi uma consequência também da questão cognitiva, né? Então, mas independente disso, o que nos parece mais agora evidente é que o isolamento social provocado pela perda auditiva é que leva a essa situação mais importante, né? Então, realmente, assim que a pessoa começa a ter essa queixa, a gente já pede que faça uma audiometria, ou que avalie isso bem, né? E às vezes até a pessoa ainda não se dá conta, mas a família já diz, não, doutora, já tem pedido para aumentar muito o volume da televisão. Quando eu chego lá, então, assistindo a televisão num volume muito alto, ou, né, coisas assim começam a acontecer, né? Quando a pessoa às vezes nem percebe ainda, e nesse momento, ou seja, quanto antes melhor a gente fazer com que a pessoa se adapte a um aparelho. Porque às Uhum. vezes a pessoa fica deixando, até porque é uma coisa, às vezes, quando a pessoa não consegue pelo SUS, não é barato, então às vezes é difícil realmente de conseguir, Uhum. né? Então, às vezes a pessoa demora para pedir ou para avaliar sobre isso, e daí o nosso ouvido, que tem, né, um nervo auditivo, digamos assim, depois de bastante tempo que ele está sem escutar bem, e a gente de repente coloca o aparelho, ele não tem mais o que a gente chama de neuroplasticidade, ele não consegue mais se acostumar com aquele tipo de som, né, artificial que está entrando nele agora, e ele fica muito mais difícil para a pessoa se adaptar ao uso do aparelho auditivo, né? Uhum. Então, quanto antes a pessoa já começa a acostumar o seu nervo auditivo a um tipo de estímulo diferente, maior vai ser a chance da pessoa se adaptar melhor ao uso dele, e daí conviver com ele melhor, né, e escutar melhor ao longo da sua vida dali para frente, né? E como tu falaste, é uma questão que tem um estigma bastante grande, sim, e a gente até brinca. Por exemplo, nós duas aqui estamos de Uhum. óculos, né? Então, a deficiência visual, que é uma deficiência que nós vamos tendo com frequência ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Ou até algumas crianças já têm isso desde sempre também, a gente acha até, virou até uma coisa elegante, né? Uma coisa chique, a gente ter óculos diferentes, não sei o quê, né? Virou uma coisa estilosa até, né? Então, isso já criou um status até de charmoso. Mas a gente ainda fica, como tu falaste, muito estigma, né, com um estigma muito grande com relação à órtese auditiva. É uma outra órtese, assim como óculos, para corrigir uma deficiência que a gente adquiriu, né? Não é nada de estranho, né? A gente até estava brincando esses dias num projeto que a gente está fazendo, que justo avalia a questão auditiva, que tomara que daqui a pouco comecem a surgir uns kits, assim, o óculos com uma armação colorida e aparelho auditivo também com a mesma cor, sabe? Mesmo motivo, assim. Imagina que legal, um kit, né? O óculos na armação e o aparelho auditivo, com o mesmo desenho, assim, Sim, né? Para tem aparelho dentário, né? Com isso, pinhos né? coloridos. Como diz um colega otorrino, que eu assisti uma vez também falando, que eu achei legal. Por exemplo, se a gente fica com um podzinho ali, né? Um wearable, né? Um fonezinho de ouvido ali, que é super chique. Ai, que chique, porque eu estou usando um wearable. E desse é um aparelho auditivo, eu acho que é ruim, né? É um trumbiquinho preso na orelha, né? Mas se é Apple, é chique. Ou se é outra Samsung, é chique. Se não é da Audibel, de qualquer outra empresa auditiva, não, esse não é chique, né? Então, é uma coisa até engraçada, assim, em termos de como a gente precisa realmente entender que é uma deficiência que quanto antes a gente identifica e corrige, melhor. Senão a gente fica teimando como um cara que não está enxergando bem, que teima de colocar óculos para enxergar melhor, né? Não faz nenhum sentido para nós isso, né? Uhum. Do ponto de vista da audição também não faz. Que nesse sentido que a gente fique postergando isso e aumente as chances da pessoa ter depois um prejuízo que é mais difícil de ser corrigido lá na frente, que vai impactar muito, né? Ou Então, seja, desculpa, eu contei uma história grande aqui para ti, mas era mais ou menos isso para mostrar a importância da gente cuidar com relação à audição. eu acho que é muito importante mesmo, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Por isso Isso. a importância, eu acho, da gente poder ter momentos em que se possa tirar dúvidas e colocar questões, na verdade, é naturalizar, né? Uhum. Algumas questões. Exato. A gente aqui, né, quem é nosso aluno, que tem muitos aqui que eu estou vendo que estão É. participando, a gente nos supera durante, né, que é praxe, faz parte do método. Sim. Todos os alunos que estão. Falei de propósito, já Ah, volto. tá, Vou acender a luz. tranquilo. Todos os nossos alunos no Brasil, que são quase 30 mil, eles estão com o mesmo roteiro esse mês, né? E nesse mês a gente está trabalhando justamente sobre prevenção das doenças do cérebro. Sim.
E aí a gente tem alguns, né, alguns capítulos. Cada semana a gente trabalha numa reflexão, né? Uhum. Essas reflexões elas podem ser sintetizadas em 5 pilares, né? Sim. Físico, a importância do sono, a importância da alimentação, a importância da interação social, né? Uhum. E Sim. para nós uma questão que é muito cara, que é o que a gente faz, né? Que são os estímulos Uhum. cognitivos, né? Também Sim. exercícios que são treino para fortalecer funções que são funções fundamentais, né? De atenção, de memória, de concentração, né? Para nos ajudar Sim. a seguir podendo tomar decisões e nos manter autônomos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do estímulo cognitivo, né, para a criação de reserva cognitiva Uhum. e a forma que os estudos, né, que a senhora tem, enfim, tomado Sim. ciência, têm avaliado, né, esse Uhum. componente. Então, a questão é que tem relação com isso que eu comentei antes do nível educacional da nossa população, justo tem a ver também com isso que a gente chama de reserva cognitiva, né? Ou como mostrou um professor uma vez, imagina que tu tem uma caixa d'água, né, que cabe 50 mil litros e ela tá cheia, né? Se tiver um furinho lá embaixo e ela começa, né, vazar um pouquinho de água, como ela tem 50 minutos e estava cheia, vai levar um tempo grande para a gente perceber que estava sem água, né? Mas se ela cobre 50 minutos e ela estava lá pelos 10 mil só, muito mais rápido a gente vai perceber que ela esvaziou, né? É mais ou menos isso, né? De um jeito bem simples, a reserva cognitiva tem a ver com quanto a gente encheu a nossa caixa d'água, o nosso cérebro, de informações, né? Então, quanto mais a gente teve formalmente chance de encher a nossa caixa d'água, né, nosso cérebro de conhecimento ao longo dos anos da vida, mais tempo vai levar para a gente ter uma perda de memória que seja percebida, ou que seja, né, compreendida como realmente uma perda importante, né, que a gente, que atrapalha a nossa vida em sociedade, o nosso trabalho, por exemplo. Então, essa é um exemplo bem simples assim de explicar qual é o papel da reserva cognitiva, né? Então, é uma situação bem importante. E os exercícios que se faz depois, ao longo dos anos, que são justo para organizar um pouco as informações que a gente tenha na cabeça e tentar fazer com que elas sejam acessadas de um jeito um pouco mais fácil, de novo, né? Que é o que faz eu que imagino é o que faz alguns exercícios do método Super e alguns outros protocolos de tratamento, ajudam a pessoa a trazer de volta, né, algum tipo de percepção, uma memória de um jeito assim, que a gente chamaria de lúdico, mas não é lúdica a palavra certa, mas que ela acesse mais rápido de novo essa informação que estava lá na cabeça dela, só estava lá escondida numa gaveta muito funda, digamos assim, né? Então a gente consegue trazer essa informação e superficializar um pouco mais o acesso a essa informação que a gente já tinha na cabeça. Mas imagina, que a gente já tinha na cabeça, não é uma questão de conseguir ensinar para a pessoa naquele momento uma coisa nova. E isso a gente sabe que existe uma alimentação grande, né? Mas a gente consegue, com esses exercícios, ajudar ela a buscar, né, a trazer um pouco mais da informação que já estava lá para mais perto, para um lugar onde ela se lembre disso mesmo, né? Como a gente comentou também, eu participo de um projeto de pesquisa aqui do Brasil, né, em parceria com outras universidades do Rio de Janeiro e de outros lugares do mundo, que também testa um tipo de protocolo que chama terapia de estimulação cognitiva, que, assim como eu, né, imagino que seja o Supera, também tem, né, protocolos realmente, por exemplo, são passos e cada semana, então, são encontros semanais de um X tempo, e cada semana tem um tipo de tema e um tipo de discussão que vai ser feita a partir daquele tema, né? E esse protocolo, imagina que é uma coisa bem importante que a gente está validando algumas outras etapas dele aqui no Brasil, ele mostrou, né, até agora resultados tão ou mais importantes do que as drogas que nós temos disponíveis hoje para tratamento da demência, né? Ou seja, a gente tem um pouco também de estigma, de novo, com relação a tratamentos que sejam não farmacológicos, como se eles fossem ser muito mais fracos que um remédio, né? Mas esses protocolos têm mostrado o contrário, que o resultado desse tipo de treinamento da memória consegue ser melhor em termos de resultado do que os remédios que nós temos hoje disponíveis, Uhum. né? Então, ele precisa pelo menos fazer parte do tratamento, né? Ele pode não ser a única opção que a gente vai oferecer, é claro, mas ele tem que ser parte também do tratamento, principalmente, e nosso intuito, né, assim como de vocês, como falaste com esses mais de 30 mil alunos pelo Brasil, o intuito é
e tornar isso mais, né, pulverizar, capilarizar mais isso, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, de tratamento complementar, que vai fazer uma diferença bastante grande, né? Sim, isso só no aspecto do estímulo cognitivo, né? Que imagina, Sim, é um dos fatores que são, como, né, a senhora mesmo disse, são fundamentais. sim. A gente tem trabalhado, além disso, na importância da alimentação, Uhum. o exercício físico. Porque, enfim, a gente sabe que também é todo o corpo, é o cérebro, mas é todo o corpo, né? Isso. De que maneira que o exercício físico ele pode realmente ajudar? Imagino que a senhora deva trabalhar isso bastante com seus Sim, pacientes também no consultório, né? com certeza. Imagina que acontece uma vez por ano um congresso que vai mudando os lugares do mundo, né? Onde cada vez é um lugar diferente e onde todos os pesquisadores que estão falando, né, investigando sobre demência, se juntam ali, desde aquela pessoa que investiga coisas bem de primárias lá, de descobrir, por exemplo, no ratinho, como que todo mundo usa de exemplo, né, alguma coisa bem primária com essa memória, até os resultados dos grandes estudos com drogas que vão ser lançadas daqui a pouco, né? Então, esses pesquisadores todos se juntam uma vez por ano para compartilhar seu conhecimento e justo isso, né? Tentar fazer com que a gente vá aprendendo aos pouquinhos melhor como lidar, como diagnosticar, como que fazer, como fazer, né? Ano passado, esse congresso aconteceu lá na metade do ano, e imagine que digamos assim, a informação mais importante, né, publicada lá, ou mostrada a partir desse evento, foi justo um estudo que mostrou uma relação entre o volume do músculo da coxa, que é o quadríceps, né, que é o nosso músculo de maior volume, assim, músculo da nossa coxa mesmo, entre a relação do volume desse músculo da coxa com a nossa cognição, com a nossa memória. Então, imagina, ou seja, pessoas que tinham esse músculo maior, né? Não maior e inchado, mas maior e mais forte, com mais força e volume, né? Ou seja, que consegue funcionar melhor mesmo, tinham uma reserva cognitiva e um desempenho cognitivo melhor do que os que não têm que tem esse músculo menor ou, né, menos eficiente. Então, tu imagina a importância disso, né? É claro que, assim como qualquer outra coisa, isso tem também significados múltiplos, né? A pessoa que está realmente com o músculo da coxa bem forte, está fazendo algum tipo de exercício, e não fica forte de graça. O cara no sofá não vai ficar com esse músculo forte, né? O cara deitado na cama, muito menos. O cara o dia inteiro sentado na sua cadeira, no escritório, onde quer que seja, também não vai ficar, né? Então, para a pessoa conseguir realmente ter uma força muscular nesse músculo que é bastante forte, ela está realmente fazendo exercício de força, né? Tratando de força mesmo. Então, isso já mostra que a pessoa está indo fazer exercício, você já está saindo de casa, está socializando, está provavelmente interagindo com outras pessoas, então também tem esse aspecto da interação social, né? Além da questão de exercícios em si. E além disso, conforme a gente vai também aumentando o volume desse músculo, a gente sabe que, como agora estão mais conhecidas isso que a gente chama de miocinas, que são outras enzimas, digamos assim, proteínas que o músculo produz enquanto está sendo estimulado a aumentar de força e de volume, que também tem relação com a nossa cognição. Isso é uma descoberta, digamos assim, bem recente, e mostra de novo que isso que a gente tem feito agora, de mostrar a importância da prevenção, a importância de coisas assim não farmacológicas, tanto para a prevenção quanto para o tratamento disso, é o que mais está sendo importante até agora, né? Então, imagina que a pessoa que faz mais exercícios de força ao longo dos anos também vai ter uma chance menor de vir a desenvolver uma doença de memória. Imagina que importância que tem isso, né? Não tem um comprimido ainda que faça isso, mas o exercício de força É o faz. que também está sendo dito para as mulheres, né, na menopausa. Uhum. A importância do exercício da Sim, musculação. exato. Melhor. Eu quero aproveitar uma pergunta da nossa aluna Gladys Drezik, que até me ajuda porque eu queria falar isso e eu tinha É. esquecido. E o fator genético, quanto contribui para as demências e se esse fator pode ser diminuído com interferências externas? Sim, ó, uma ótima pergunta. Porque também, né, quando a gente começou a conhecer, a estudar um pouco mais sobre essa doença, né, alguns 30 anos atrás por aí, a gente realmente pensava que o fator genético era o mais importante, ou era super importante. E fomos também aprendendo com o passar dos anos, e agora isso está bem evidente já, que para as demências em si, né, independente de qual que a gente esteja falando, mas para demência em geral, o fator genético pode comprometer ou ter relação com 5 a 10% do nosso risco só. Todo o resto
né? Ou seja, quase 90% tem relação com o estilo de vida que nós levamos ao longo da nossa vida. Uhum. Ou seja, a batata quente está na nossa mão. A gente não vai poder culpar o pai, a mãe, a avó, sei lá o quê, porque não é isso, né? Então, antes a gente realmente pensava, quando via alguma pessoa com demência, coitado dos filhos, já saía nada, aquela coisa assim, né? Que nós, né? Vamos prepará-los. E hoje, muito pelo contrário. O que a gente já começa sempre a dizer para a família toda é isso. Olha, se houver uma chance maior, né? Se vocês têm 5 ou 10% mais de chance de vir a desenvolver isso, por favor, caprichem mais ainda no controle de fatores de risco daqui para frente, né? Se não começou, começa tipo hoje, né? A cuidar da alimentação, a fazer atividade física com treino de força regular, né? A não fumar, a evitar a bebida de álcool e todas essas, controlar o colesterol, controlar a diabetes, se for o caso, todas essas coisas, né? Estudar bastante, né? Conviver, ter muitos estímulos sociais em termos de convivência, mas convivência de verdade, assim, estimular, né, amizades verdadeiras e relações verdadeiras, né, e que sejam não superficiais, assim, tipo rede social, né? Tenho 1.500 amigos no Facebook, não adianta, né? Tem coisas assim, realmente, que nos aproximem das pessoas da nossa família, ou do nosso grupo de amigos, sei lá, independente, né? Então, todo mundo, na verdade, todos nós temos o mesmo tema de casa quando se refere ao que a gente pode fazer com relação à prevenção de demência, né? Todos nós. Seja aquele pessoal, aqueles de nós que temos parentes que tiveram essas demências, ou os que não tiveram. Nós todos temos os mesmos temas de casa. E quanto antes a gente começar a praticar isso, quanto antes isso virar um estilo de vida mais saudável que a gente consiga seguir ao longo dos anos, melhor, né? Mas nunca é tarde, porque às vezes a pessoa diz, mas não comecei até hoje, agora não adianta mais. Isso também não conta, né? Porque a gente sabe que sempre, né, vai ser melhor estar fazendo ou ter feito do que não ter feito nada, né? Sim. Então, aí sabe, mas eu nunca gostei. Como a gente brinca, não estou perguntando se gostou, se gosta. É uma outra pergunta, né? É só pula essa parte do gosta. Já estou fazendo, né? Estou vindo, né? É remédio. Gostar. Vou dizer que eu também não amo fazer, né? A gente vai por pura obrigação, isso mesmo. Mas temos que fazer, né? Mas o bônus depois é muito maior, né? Ah, com certeza. E eu estava lembrando que eu cheguei a cobrir como repórter ainda, como repórter não, como professora de jornalismo, eu Ah, cheguei a, a trabalhar com os alunos num documentário sobre aqueles atletas master. Teve sim. um campeonato de atletismo master Aham, aqui em Porto Alegre, né? E eu lembro de ter conversado com atletas internacionais assim que começaram a fazer exercício com 75 é. anos, né? Estavam viajando, vieram a Porto Alegre porque eles eram master naquela sua modalidade. Então, Sim, né, que nunca é nunca é tarde mesmo. tarde, exatamente. Tá. A gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria só fazer mais uma colocação, enquanto se alguém não está ainda, gente, podem perguntar aqui que, né, que eu vou. Agora eu me acertei, já estou conseguindo ver. É. Mas eu queria perguntar sobre um outro fator, doutora Berenice, que está relacionado à questão emocional, né? Que é a depressão. Uhum, sim. Que também acompanha muito, eu acho que a longevidade, porque são muitas É. perdas, Uhum, a forma como a pessoa enxerga a vida, sim, né? E também há um preconceito para, né, tratar a depressão, sim. tomar Uhum, antidepressivo, fazer terapia. Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre também o impacto disso para a demência. sim. Então, esse também é um tema realmente importante, que bom que tu que mencionaste isso. Ah, não é que as pessoas tenham mais depressão ao longo, né, na velhice, não é que a idade, né, que viver mais aumente a nossa depressão, são algumas circunstâncias da nossa vida que podem nos levar termos mais situações que levam a gente a estar mais deprimido, né? A não ser, claro, a gente não está falando daquelas pessoas que têm um transtorno de humor já, né, como uma característica que desde jovem tem essa doença e daí vão progredindo ao longo da vida. Essa é uma coisa bem diferente, né? A gente está falando de pessoas agora que têm uma vida, né, ok, né, nunca tiveram uma doença, depressão em si, ou tá, né, porque a gente está de vez em quando um pouco mais triste, um pouco mais feliz, um pouco mais angustiado, um pouco menos, isso é a vida, né? Mas as pessoas que ao longo do tempo sempre lidaram muito bem com isso, em algumas circunstâncias, como falaste, de muitas perdas, às vezes de luto mesmo, de, né, daquele cônjuge que teve com a gente, né, com a pessoa,
50, 55 anos, de repente, né, acaba perdendo essa pessoa, né? Outras situações que tem, às vezes, problemas com os filhos, problemas com os netos, problema com dinheiro, coisa, né? Qualquer tipo de problema, talvez, às vezes, pode desencadear um humor deprimido ou uma situação de depressão nessa pessoa. Que, como tu falaste, também não quer falar sobre isso, né? Ou acha que isso é uma bobagem, ou acha que não resolver isso sozinho é uma fraqueza, né? Uhum. As pessoas, às vezes, acham que até não resolver isso sozinho né, é uma bobagem, no sentido de ser uma falha de caráter, né? Se tu tivesse um bom caráter, uma pessoa de bem resolve isso, né? Tem muitas confusões, assim, com relação ao como lidar com isso, né? E muito estigma, realmente, com relação a como lidar com isso. Mas, sim, as pessoas que têm um humor mais deprimido, que são mais tristes e que não tratam, também acabam tendo um comportamento de virar um caramujinho ali, né? De se embotar, né? Ficar ali quietinho no seu canto, né? Não tem mais muito interesse de interagir com os outros, seja com a família, com seus amigos, né? A sair para fazer atividades diferentes, né? Fazer exercício, por exemplo, também já não está mais muito afim. Então a pessoa começa a se embotar. Então, essa questão do isolamento social que aumenta muito piora mais ainda a percepção de perda de memória daquela pessoa, e isso realmente vai acontecendo, né? Então, isso tem uma relação bem importante. É importante que a pessoa, ou nós, geralmente quem está perto, seja familiar ou, né, algum amigo, né, que perceba isso, alerte essa pessoa e até talvez leve ela, né, a fazer uma avaliação sobre isso para que o tratamento traga essa pessoa de volta ao seu estado, digamos assim, normal de humor, ou de ânimo, de disposição, né? A gente também percebe que em algumas situações, né, algumas situações específicas, por exemplo, se a pessoa teve muitas isquemias cerebrais, muitos AVCs, né, ao longo do tempo, ela também pode desenvolver o que a gente chama de depressão vascular. Essa depressão que é secundária a muitas isquemias, ela é mais difícil de tratar e não responde muito bem a tratamento, então isso às vezes complica um pouco mais, mas ela ainda bem não é muito frequente. Geralmente as pessoas têm algum transtorno de humor assim, mais leve que leva ela a ter uma situação de depressão que acaba realmente podendo ser tratada e melhora muito, né? Faz com que as coisas, o tratamento ajuda bastante. E não vamos esquecer que o tratamento também das doenças, né, das síndromes depressivas envolve metade comprimidos, metade tratamento farmacológico e metade atividade física, né? Uhum. Porque a gente sabe que também a atividade física é tão importante para o tratamento dos transtornos de humor, tipo depressão, quanto o comprimido, né? Então, ele também vai ter que fazer parte desse tratamento, ainda que no início, quando a pessoa está muito desmotivada, tu tem quase que empurrar ela, arrancar ela para começar a fazer. Mas depois, conforme vai fazendo, isso acelera muito a melhora dessa pessoa, né? Uhum. E a gente também vê, por exemplo, que tem aquelas pessoas que a gente conhece que são assim muito resilientes, né? Que lidam melhor com os problemas da vida, que enfrentam melhor as suas perdas, que são, né, conseguem enxergar um outro objetivo, conseguem enxergar uma outra coisa que lhes dê um pouco de satisfação, ou né, de reconhecimento, alguma outra coisa assim. Essas pessoas que são mais resilientes, né, geralmente elas têm um desempenho cognitivo também melhor e têm uma expectativa de vida maior, né? Então, todos esses estudos de populações que a gente chama de grandes longevos, que são aqueles grupos de comunidades que têm muitas pessoas acima de 80, de 90 ou de 100 anos, né? Sempre essas comunidades, a maior parte desses grandes longevos são pessoas muito mais resilientes do que a média das pessoas que vivem menos tempo, né? Então, essa é uma característica realmente importante de quem lida melhor com o problema, não dramatiza tanto, ou não sofre tanto, ou sabe, fica claro, muito triste, mas consegue, né, enxergar uma outra coisa que substitua, ou que de certa forma compense, ou que, né, um jeito diferente de lidar com aquela saudade, por exemplo, né, um jeito diferente de lidar com a falta de uma pessoa ou de outra, um jeito diferente de lidar com aquele momento de perda de alguma coisa. A pessoa que lida melhor com isso, como característica, acaba também sofrendo menos também de doenças cognitivas no futuro. Então, isso é uma coisa que também tem se visto e tem sido mostrado em vários estudos, né? Sim, a importância de falar sobre a positividade não Isso. tóxica, né, não tóxica, mas de tentar estabelecer uma Uhum. tão positiva com a vida, né? Exato. E isso também acaba fazendo a diferença. E o que eu também li, o que a gente tem lido, né, e eu acho que os estudos lá de Veranópolis, a senhora pode complementar, Uhum. falam também que um aspecto importante, menos o tipo de religião, mas ter uma crença, né? Isso. De uma forma, não sei se é pela transcendência,
pela possibilidade até de uma certa meditação, porque quando a gente reza, não deixa de ser, né, Exato. uma espécie de meditação. Então, e aí já perguntaria, né, que porque como estão esses estudos de Veranópolis, se Veranópolis continua sendo a nossa estrela de longevidade no Brasil, né? Sabe que quando os estudos em Veranópolis começaram lá em 94, justo começaram lá porque na época Veranópolis ela é a cidade com maior expectativa de vida no Brasil, né? Hoje não é mais a cidade com maior expectativa de vida, mas ainda assim tem um número grande de idosos comparado a vários outros lugares e a gente continua fazendo, né, esse projeto de pesquisa até hoje, que já fez né, 2000, ano passado completou 30 anos, então realmente é o estudo longitudinal, né, mais antigo do Brasil, por exemplo, né? Então, sim, a gente continua fazendo muitas pesquisas lá em várias áreas, agora várias sendo realizadas lá que tem relação com demência, né? Uma das mais antigas, feitas lá há mais tempo, justo tem relação com essa questão de avaliação de resiliência e depressão, e, né, e como se diz, a percepção subjetiva da qualidade de vida, ou seja, quanto eu acho que eu tenho uma vida boa ou não, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas acha que a vida dela é muito ruim, né? E o outro tem uma vida super simples, mas se acha ótimo, minha saúde está boa, minha família, não sei o quê, né? Então isso, vários fatores fazem, né, com que a gente tenha uma percepção de qualidade de vida ou de saúde global diferente, né? Isso se mostrou lá. E como tu falaste, assim, já há muito tempo, né, algumas pessoas começaram a levar em consideração a questão do papel da espiritualidade. Como tu falaste, não importa a religião, né, não importa ou se é uma questão realmente de meditação, né, não importa o mindfulness, né, que agora a gente também tem praticado muito, mas a questão de fazer esse tipo de exercício mental, né, que é um tipo de exercício mental também tem uma função muito importante, que é de aumentar a nossa sensação de esperança de que tem alguém por nós, né? Aquela coisa assim de trocarmos energias que são boas, né? De coisas que ajudam a gente a ter uma percepção melhor da vida e ter uma vida melhor mesmo, né? Então acaba sendo um outro fator que impacta na nossa resiliência, porque se a gente tem uma sensação, não, vai dar certo, não, naquela coisa, não, né? Deus vai me ajudar, que às vezes a gente fala muito idoso, às vezes fala isso com frequência, né? Ou aquela coisa, como é que tô bem, graças a Deus, minha filha, né? A gente ouve, fala isso quase no piloto automático, né? Mas a verdade, a gente está sempre contando com aquela ajuda, digamos assim. E esse contar com essa ajuda, né, traz aumenta a nossa resiliência e, consequentemente, eleva a nossa percepção de bem-estar. Né? Isso também acontece nesses exercícios, tipo tu falar de meditação, tipo mindfulness, também tem uma, uma consequência semelhante em termos de aumento de resiliência. Né? Além de, por exemplo, os exercícios de meditação, mindfulness, eles treinam muito concentração e atenção, que é um outro fator muito importante relacionado à nossa memória. Né? Então, o professor Yuki Moriguchi, que era né, o digamos, o precursor da estudo da geriatria aqui no Brasil, lá em 73, que ele veio para o Brasil, já mostrava, na época, alguns estudos lá feitos em populações de zonas lá da Finlândia, por exemplo, onde ele conseguiu mostrar lá que as pessoas né, lá, por exemplo, vou contar uma história até porque é bonitinha, mas assim, ele foi investigar pescadores da Finlândia, que era né, uma região muito inóspita, numa situação muito assim precária naquela época, imagino isso foi 50 anos atrás, né? E era um grupo gigante de grandes pescadores. Todos os dias, esses pescadores de manhã, tipo assim, se juntavam 5 da manhã, né? E rezavam todos juntos, pedindo a Deus proteção para que aquele dia de pescaria desse certo, que conseguissem alimentar a sua família, que não sei o quê, voltar com saúde para casa. Daí iam lá pescar naquelas mares, né, muito gelados, muito violentos, né, com uma situação bem estressante, assim. Pescavam e voltavam, e quando chegavam, né, de novo se juntavam, agradeciam pela pesca que tinham tido, pela saúde, pela não sei o quê, dararara, né? Esse foi um fator, foi uma das primeiras vezes que começou a ser, assim, ser estudada a questão de espiritualidade e do impacto disso na vida da pessoa, né? Depois, agora, em vários outros lugares, tem muitos estudos, isso se expandiu muito na cardiologia, na oncologia, em várias áreas tem grupos grandes estudando o impacto disso e tem realmente mostrado uma importância, uma efetividade gigantescos, assim. Então, isso realmente é parte da nossa conversa com as pessoas todas, né? Que bonito. Acaba dando, Tanta história para contar, né?
Não, e acaba dando um conforto mesmo, né? De que a gente É, precisa achar formas, enfim, de acreditar, né? Porque seja com os outros, seja, né, com quem a gente, com sim. a espiritualidade que a gente conseguir cultivar. Bom, doutora Berenice, assim, muito grata pela conversa, poderíamos ficar mais, acho que o tempo está se esgotando. Eu vou ver se depois eu consigo tentar gravar. Vamos ver se vai ficar disponível. E, pessoal, o que vocês acharam aqui? Teve, né, quero saber se vocês gostaram, se a gente faz outras, né, se a gente repete em outro momento. Vamos só ver se a doutora É. Berenice... Não, como a gente diz, quanto mais a gente puder conversar sobre isso com os nossos amigos, com nossa família, mais a gente aumenta o conhecimento sobre isso, mais a gente estimula outras pessoas a começarem a ter uma mudança de estilo de vida antes, né, Uhum, possível, e também a lidar um pouco melhor com aquele a pessoa que tu veja que já tenha um problema, né, em compreender o que está passando com ela. Hoje a gente só falou de prevenção, a gente não falou de como lida quando a pessoa já tem a doença, né? Mas a gente tem tentado muito criar o que existe, essa nomenclatura que existe, assim como existe o termo cidade amiga do idoso, né? Existe o termo cidade amiga da demência, que é justo como a gente educa a nossa família, a nossa sociedade toda para lidar melhor com as pessoas que têm esse diagnóstico, né? já está programada a próxima Ó, live, então. Tá bom, doutora Berenice, um um abraço abraço, um abraço, para vocês todos, muito obrigada pela que oportunidade. bom. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui, né, que se manteve na nossa live. Tomara. Boa noite para Boa noite. todos.